Glória a Deus. Meus irmãos, eu vos saúdo na paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Muito alegre nesta noite de estarmos aqui adorando o nome santo do nosso Senhor. Desde já, meus parabéns a este grupo tão abençoado por Deus. O irmão estava falando aqui que é 23 anos de vida, né? Aproximadamente, né? 23 anos, se for, de muita vitória. Que Deus possa abençoar vocês, continuar, pois não é fácil um grupo de jovens como esse estar na casa de Deus, adorando o Senhor, com o mundo oferecendo tantas coisas. Parabéns, que Deus possa abençoar vossas vidas. Estão dignamente lindos e lindas, que Deus possa abençoar muito vocês, amém? Deus abençoe vossas vidas. O pastor Emanuel, Deus abençoe, pastor, sua vida. Está lhe vendo aqui pela segunda vez, evangelista, seu nome não... Jesus, Deus abençoe. Felipe não tem comentário com o Felipe, né? Felipe é uma bênção de Deus. O irmão Fábio, sempre acreditando em nossas vidas, que Deus possa abençoar grandemente essa vida, amém? Deus, muito obrigado por esta oportunidade. Meu cunhado, meu professor, né? Gente boa, Deus abençoe a sua vida nesta noite. Minha família está comigo, a minha mãe, minha irmã aqui, minha esposa, a cantora Ana Laura, de 6 anos, minha filha. Deus abençoe. Daniel, muitos amigos aqui, amém? Que Deus possa abençoar a todos vós esta noite. Meus irmãos, vamos lermos o tema que a mocidade escolhera para este dia tão abençoado. Digo até que nosso irmão Felipe, com este grupo, é muito corajoso, né? Que Deus lhe concede com esta visão, pois é difícil ver um congresso com um tema como esse, que fala de iniquidade, de pecado. No pré-congresso foi sobre santificar, não me esqueço. Que Deus possa continuar lhe conservando com esta visão e com esta graça, amém? Um Fábio, que Deus abençoe. Capítulo 24 de Mateus, versículo 12, diz assim, irmãos: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Amém? Tome seu assento, por gentileza. Feche a sua Bíblia Sagrada. Se puder, aplauda a Jesus uma vez mais. Ele merece toda a honra, toda a glória, toda a majestade, todo o louvor. Glória a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, servos e servas do nosso Senhor, acabamos de fazer menção à leitura da palavra do nosso Senhor aqui no Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Mateus, no capítulo 24, no versículo 12, aonde o próprio Jesus dizia e disse aos seus discípulos que, por muito se praticar a iniquidade, por muito se praticar o pecado, o amor de muitos esfriará. É verdade que os discípulos chegaram até Jesus e, com uma curiosidade, o pergunta: Senhor, quais serão os sinais? Qual será o sinal da tua vinda? Quando vai ser o fim do mundo? E Jesus começa a explicar que aconteceria alguns princípios, alguns avisos antes da sua vinda, antes do arrebatamento da igreja. E Jesus começa a falar que aconteceria terremotos em muitos lugares diferentes. Não precisa muito para você ver na mídia, na televisão, que países estão sofrendo grandes terremotos, que estão devastando as cidades, deixando pessoas mortas
e desabrigada. Mas Jesus também fala que haveria guerra e rumores de guerra. Não precisa também ir além, só basta ligar a televisão. A gente vê Israel em guerra, o Iraque formando guerra com a Síria, e rumores de guerra a cada dia aparecendo. E Jesus fala: olha, e não para por aí, e por muito se multiplicar, por muito se praticar o pecado, a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Se você parar e ver uma pessoa que já tem 50 anos de igreja, 50 anos que serve ao Senhor, não precisa ir além, pergunta a uma senhora, a um senhor que tenha pelo menos 30 anos que está na casa do Senhor, e lhe pergunta: irmão, como que era servir a Jesus na época que você aceitou a Ele como seu Salvador? A resposta estará na ponta da língua. Meu irmão, na minha época, um crente pensava 2 vezes, um crente pensava 5 vezes antes de pronunciar um palavrão, pois temia o Senhor de uma forma tão terrível que iria para o culto com medo de Deus o envergonhar. Se você perguntar, eles vão lhe dizer: na minha época, todos os cultos, a gente via Jesus batizar com o seu Espírito Santo. A gente via pessoas entrar com moletas na igreja e sair jogando a moleta para fora, porque Jesus curava, e curava de verdade. Eles vão continuar dizendo: eu cansei de ver em culto de escola bíblica dominical, culto de ensinamento, culto na semana, aos domingos, Jesus fazia grandes obras na igreja, culto ao ar livre, pessoas aceitavam Jesus em próprio ar livre, pessoas eram batizadas com o divino Espírito Santo. Daí passa alguns anos e a pergunta que não quer calar: por que que isso está em extinção? Por que quase não vemos pessoa ser batizada com o Espírito Santo? Por que quase a gente não vê pessoas profetizando? Deus levantando jovens, Deus levantando mulheres, levantando obreiros para fazer a sua obra na igreja. E Jesus, ele responde e fala: é por muito se multiplicar a iniquidade, o amor ele vai se esfriando. É normal, em nosso meio você vê um moço que já pregou, mas que hoje não prega mais. É natural, em nosso meio você vê uma moça que já louvou, mas que hoje não louva mais. É natural você ver uma pessoa em nosso meio que falava em línguas estranhas, que profetizava, Deus usava nos dons do Espírito Santo, mas que hoje, porque deu lugar ao inimigo e por praticar o pecado, Deus não tem mais usado, Deus não tem mais, aleluia, feito a sua obra no meio da igreja. O que é o pecado, irmão? O pecado é tudo aquilo que afasta Deus do homem. O pecado é tudo aquilo que afasta Deus da igreja. O pecado é um muro que impossibilita o homem de ter o contato. O pecado é um muro que impossibilita a igreja de ter um contato com o Senhor, de ver o Senhor. O pecado é aquilo que nós fazemos, que nós praticamos, que entristece a pessoa do Espírito Santo. Quem é que faz a igreja pecar? Quem é que faz o moço pecar? Quem é que faz um pastor pecar? Quem é que faz, por menor que seja na igreja, a pessoa pecar? É o diabo. O diabo, ele pecou uma só vez e não tem mais para ele o perdão. Então ele age e pensa assim: já que eu não tenho mais perdão,
Já que eu não tenho uma solução para o meu problema, vou fazer a igreja pecar, vou fazer o moço pecar, vou fazer as irmãs pecar, não só pecar, mas viver no pecado, mas a viver uma vida de contínuo pecado. E o diabo, ele tem sido ousado, ele tem sido muito atrevido, ele tem entrado dentro da igreja e tem feito com que a visão, o foco tenha sido roubado da igreja. Ele tem sido muito atrevido, ele entra em nossas igrejas, ele entra no culto como esse e quer roubar a sua atenção, mas não é que o pecado, ele faz Deus se distanciar da igreja. Se comete-se um adultério, Deus se afasta da igreja. Se comete uma fornicação, Deus se afasta da igreja. Se comete um pecado muito grave, o Espírito Santo, ele se afasta da igreja. Mas irmão, eu ainda sou solteira, eu ainda sou solteiro, eu ainda não casei, eu tenho que estudar primeiro, eu quero fazer minha vida primeiro, eu sou um jovem ainda. Mas pecado não é só adulterar, pecado não é só fornicar. Aí você comete uma mentira, e mentir também é pecado. Deus se afasta do homem que peca. Aí a inveja entra no coração de uma pessoa, e inveja também é pecado. Lá vai Deus se afastando da pessoa. Mas aí entra uma contenda, e mover, fazer contenda na igreja também é pecado. As mínimas coisas atrapalham o Senhor. Não existe pecado grande, não existe pecado pequeno aos olhos do nosso Senhor. O pecado cada vez mais afasta Deus do homem. O pecado não afasta o homem de Deus, mas é Deus que se afasta do pecado. Quanto mais a gente erra, Deus se afasta da gente. Quanto mais a gente pisa na bola, Deus se afasta da gente. Mas nessa noite eu quero profetizar, aleluia, sobre a sua vida. Não é apenas um congresso, não é apenas mais uma festa, é a festa que Deus marcou no céu e disse: é a noite que eu perdoo o pecado e me aproximo novamente do meu povo. É a noite que eu me aproximo da igreja. Deus marcou na agenda, e essa noite é a noite que o diabo vai cair por terra juntamente com a sua bagagem, e Deus vai levantar uma grande geração de verdadeiros adoradores que não se contaminam com o mundo. Deus vai fazer uma obra acontecer em nosso meio. Baseado nisso, eu quero pregar sobre o tema: Deus se afasta do pecado. O pecado, irmão, sempre foi uma dificuldade no meio do povo do Senhor. Desde quando Deus cria os anjos, desde quando Deus ele cria arcanjo, serafins, querubim, entre eles havia um querubim ungido, um querubim o mais belo do céu, um querubim cujo nome era Lúcifer. Diz a história que quando ele andava, música saía dele, havia pedras preciosas, muito bonita em Lúcifer. Quando o assunto no céu era beleza, o assunto logo era Lúcifer, o mais lindo entre os anjos. Mas um dia a inveja entrou no seu coração. Ele disse: eu vou ser maior do que Deus, vou ser semelhante ao Senhor. Aí ele peca, Deus não permite isso entrar no céu. Então Miguel dá um couro nele, ele é expulso. Então Deus começa a fazer uma outra obra. Já que o diabo era aquele que eu adorava, já que ele era aquele que trazia o louvor no céu, já que ele era a música no céu, o céu fica em silêncio porque o maestro é demitido. O céu fica em silêncio porque o maestro do coral agora está com inveja e no céu não entra mais. Deus ele desce aqui na terra e começa com as suas mãos criar um boneco, criar um homem de barro. O seu nome era Adão. A Bíblia diz
que Deus com suas próprias mãos começa a moldar o boneco de barro. O diabo olhando aquele boneco, imagino eu, ele pensando: o que Deus está fazendo? O que é que ele está fazendo nesta terra? Por que que ele saiu do seu céu, do seu palácio, para vir para esta terra? Deus, ele tinha se afastado de Lúcifer por causa do seu pecado. Então Deus disse: já que ele não vai mais louvar para mim, eu vou criar o homem para me adorar. E Deus cria. Então o diabo fala: já que ele criou o homem para o adorar, vou fazer o homem pecar. Então o que acontece? Adão, ele peca, ele come do fruto que não era para ele comer, desobedece a ordem do Senhor, ele é expulso do Éden. E parece que eu vejo o diabo falando: é Jeová, manda quem você quiser, é você levantando e eu fazendo eles pecar. E Deus se preocupava: quanto mais homens Deus levantava, mais o adversário fazia os homens pecar, e mais Deus afastava do homem. Chega a tal ponto que Deus fala: eu me arrependo de ter feito o homem. Deus levanta Noé, o homem justo, o homem íntegro, o homem que andava com Deus. Mas depois do dilúvio, ele planta uma vinha, ele se embebeda da vinha e amaldiçoa os seus filhos. E pai que amaldiçoa filho está errado. O filho é uma benção, não pode ser amaldiçoado. E o diabo fala: Noé está pecando, está errado. E Deus se distancia de Noé. Deus levanta um homem cujo nome era Abraão, o pai da multidão, o pai da fé. Mas o diabo consegue fazer com que Abraão pecasse, dizendo que Sara era a sua irmã e não a sua esposa. E pecado também é mentira. O diabo bate o palmo e fala: mente mesmo. Eu gosto quando mente, eu gosto quando vocês mentem. E vai Deus se afastando do povo. Deus levanta Jacó, Jacó engana o pai, e enganar os pais também errando. E é pecado, o diabo dando risada. Quanto mais Deus levantava, mais ele aleluia, ia e fazia o pecado acontecer. E Deus se afastava do pecado. Deus levanta Moisés, mas Moisés ele mata um egípcio, e além de matar, o enterra na areia, como se nada tivesse acontecido. E lá vai Deus se preocupando. Deus dá outra chance a Moisés e levanta Moisés. E Moisés é uma benção, mas Moisés ele peca quando o Senhor fala: Moisés, toca na rocha, porque água vai sair da rocha. Moisés fica enfurecido e bate na rocha. Deus fala: Moisés, a rocha simboliza meu filho, ele não vai ser ferido por duas vezes, é só por uma vez. E por esse pecado você não vai entrar na terra prometida. A gente entra na época do juízo, o pior período do Antigo Testamento, onde Deus levanta um líder, e quando o líder ele morre, o povo deixa de adorar o Senhor para adorar a imagem. O povo deixa de adorar o Senhor para adorar a imagem, para adorar animais. Eles criam escultura e começam a glorificar. E vai Deus se afastando de uma tal maneira que por até algumas vezes 40 anos os inimigos afligiam, porque todo pecado tem a sua consequência. Igreja que deixa o pecado entrar dentro dela não tem alegria. Igreja que deixa o pecado entrar dentro dela não tem vitória. Igreja que deixa o pecado entrar dentro dela não tem ordem. Igreja que deixa o pecado entrar dentro dela, o diabo pinta, emborda e bagunça. A igreja que deixa, aleluia, o pecado entrar dentro dela, demônios não se manifestam mais, porque não tem libertação. Ele gosta. Igreja que deixa o pecado entrar dentro da igreja, a frieza toma conta. Mas quando a igreja combate o pecado, a vitória é certa. Quando a igreja combate o pecado, tem alegria. Quando a igreja combate o pecado, tem avivamento. Quando a igreja combate o pecado, aleluia, Deus levanta profetas e profetiza. Hoje Deus vai levantar profetas em nosso meio para combater o pecado e ficar na presença do Senhor.
Por que o diabo quer fazer a igreja pecar? Porque quanto mais pecado, menos língua estranha. Quanto mais pecado, menos pregação da palavra. Quanto mais pecado, menos unção na igreja. Quanto mais pecado, menos almas se converte. Então o diabo consegue fazer o povo pecar. Mas hoje eu venho aqui na convicção para profetizar sobre a sua vida. Hoje os teus olhos serão abertos. O pecado não mais terá domínio sobre a sua vida. Deus vai fazer uma obra acontecer hoje aqui na tua vida. Só quem acredita, joga a mão pra cima, abre a tua boca. Hoje tem queda de pecado em nosso meio. A vitória é certa na tua vida. Deus levanta o povo e o povo começa a pecar. Quanto mais o povo pecava, o diabo gostava. Quanto mais o povo errava, o diabo gostava. E por muito se praticar o pecado, Deus se afasta e Deus continua e levanta um líder. E o líder morrendo, o povo entra em escravidão. Porque quando o povo decide viver no erro, ele se torna escravo do pecado, escravo do diabo e escravizado por toda a sua vida. Como que eu conheço um crente escravizado pelo pecado? A sua vida é uma vida rotineira. A sua vida não tem novidade. A sua vida não é alegre. Ele ri por fora, mas por dentro ele chora. É uma pessoa triste, uma pessoa que não tem comunhão, que não tem paz na vida. Ele vem para o culto, mas não entende nada, porque a sua mente está bloqueada. Mas nessa noite tem uma providência de Deus sobre a sua vida. A nova geração que Deus está levantando não mais estará ouvindo a voz do adversário. O diabo está pensando que vai te vencer, ele já perdeu a peleja, porque Deus vai pelejar por a sua vida. E quando Deus entra na peleja, é para vencer, é para vencer, é para vencer. Hoje tem vitória sobre a sua vida. O povo pecava. Deus ficou aproximadamente 120 anos entre o último juiz de Israel até levantar alguém. Deus não levantava mais sacerdote por causa do pecado. Deus não levantava mais profeta por causa do pecado. Deus não levantava mais juiz por causa do pecado. E em meio a tanta turbulência, uma mamãe, uma pessoa que queria ser mãe, está lá: Senhor, eu preciso de uma criança, eu preciso de um filho. E Deus não levantava profeta, mas a mulher tinha fé. E durante 15 anos ela começa: Senhor, eu quero uma criança, eu quero um filho, eu preciso disso. E passa 24 anos e ela orando: Senhor, o seu nome era Ana. Me diz a Bíblia que Ana orou durante 25 anos por uma vitória. Ana precisava de uma criança, mas Deus precisava de um profeta. Ana precisava de um filho, mas Deus precisava de um sacerdote. Ana precisava de uma criança, mas Deus precisava de um juiz para liderar aquele povo. Então olha o diabo olhando e dizendo: essa mulher nunca vai ser abençoada, porque é assim que ele coloca na sua mente que a bênção não vai chegar, que Deus não vai te usar, que Deus não é contigo, que a vitória nunca vai chegar. Vai morrer na prova, viver na prova, morar na favela, crescer na favela, morrer na favela. Eu tenho notícia para te dizer essa noite: gente que serve a Deus vive do bom, tem do melhor. Se mora na favela hoje, vai morar no Alphaville amanhã, mora na prova hoje, mas hoje eu vejo a mão de Deus te tirando da prova. Hoje eu vejo a mão de Deus te tirando da prova e dizendo: a vitória está chegando. Orando, mas o pecado não deixava Deus levantar ninguém. E Deus só olhando, e Deus fala: vou levantar alguém. E quando Deus resolve ouvir a oração de Ana. Ana tem uma criança, mas você conhece a história. Ela foi na igreja, o pastor que estava cego por causa do pecado disse: olha, mulher, tu está embriagada, tu não tem condição de estar na igreja. Mas depois de 2 anos, quando Samuel fez 2 anos, porque Samuel significa
Deus ouve. Samuel significa Deus ouve. Deus ouviu ela. E depois de 2 anos, Ana bate na porta da igreja. E quando vai tirar a oferta da igreja, e quando está tirando a oferta, uns levam um cabrito, outros levam dinheiro, outros levam um pombo. Quem não tinha dinheiro levava uma rolinha para Deus perdoar seus pecados. Mas a mamãe Ana pega uma criança de 2 anos de idade, pega no colo e coloca no altar da igreja e fala: está aqui a promessa que Deus me fez e a promessa que eu fiz para o Senhor. Ele vai ser da igreja, ele não vai ser meu, ele vai ser do Senhor. Aleluia. Aí ele não fica entendendo nada. Mas o engraçado é que Samuel era um milagre de Deus em meio a tanto pecado. Quando Ana andava com a criança na rua, o povo não dizia: olha lá a mãe Ana com Samuel. Samuel era chamado de milagre. Olha lá a mamãe com milagre no colo. Olha lá a mamãe com milagre no colo. Eu vou profetizar sobre a sua vida. Deus vai mudar o quadro da sua história. Vão te ver na rua e vão dizer: olha lá ele andando com milagre na vida dele que Deus fez. Olha ele andando com a obra que Deus fez na vida dela. Hoje você não tem, amanhã você vai ter. É milagre. Hoje você não pode, amanhã você vai poder. É milagre. Hoje você não é nada, amanhã Deus vai fazer de você ser tudo, porque ele faz milagres. Olha ela andando com milagre. E Samuel, quando entrou dentro do templo, virou uma lenda. Quem nunca viu Samuel dizia: ele não existe. Mas ele existia. Ele não existe, mas ele existia. E a Bíblia diz que os filhos de Eli pecavam de uma forma tão desagradável, que Deus tinha no seu coração de fazer uma obra. Qual era a obra? Matar os 2 rebeldes, Ofni e Finéia. Dentro da igreja de pecado, o diabo tinha feito a sua obra. Eli estava cego 2 vezes, na vista e na visão. Ofni e Finéias, eles roubavam a oferta da igreja. Ofni e Finéias deitavam-se com mulheres fora do seu casamento, e era proibido, e não dava valor à oferta da igreja. Deus queria usar Eli, mas não podia, o pecado não deixava. Deus teria que usar Ofni e Finéia, mas a transgressão, a iniquidade não deixava. E Deus não usa qualquer tipo de gente ou de pessoa, em qualquer que seja a sua posição. Tem que ter uma vida de santificação. O pecado afasta Deus do homem, mas a santificação aproxima o homem até o nosso Senhor. E a Bíblia diz que ele ficava crescendo em meio a tanto pecado. Deus resolve levantar uma criança, e a Bíblia diz que naquela época a visão não era manifesta, a palavra era de muita valia, mas era quase 120 anos que Deus não falava. O diabo, ele não quer roubar de você o seu carro, porque se ele roubar seu carro, Deus te dá um carro melhor para você. O diabo não quer roubar o seu dinheiro, porque se ele roubar seu dinheiro, Deus dá mais para você. O diabo quer roubar e tem roubado algo mais valoroso que a palavra. Ele tem roubado a palavra. Nota-se que começa o culto em muitos lugares e canta o hino, o povo gosta. 2 hinos, o povo gosta. 10 hinos, o povo gosta. Mas quando fala, é hora da palavra, e começam a abrir a boca aqui, outra abrir a boca lá, e começa a bexiga a doer, e vai pro banheiro, e volta, e vai de novo, e volta. Ele senta, começa a bater papo com a irmã do lado, começa a bater papo com a irmã do lado, e começa a falar de tudo, mas não quer ouvir a palavra. O diabo já roubou faz tempo. O crente, ele lê tudo. O crente lê gibi, historinha da Mônica, o crente lê. O crente lê jornal, o crente lê revista da Dove, Natura, Avon. O crente lê de tudo.
tudo, anda na rua, aí lê a placa tal, ó, vai descer pra santo, vira à esquerda, vira à direita. O crente tá no Facebook, ele lê tudo que é postagem, mas não tem coragem de ler a Bíblia Sagrada. Conta-se uma história que uma mulher, ela perdeu seu óculos por 15 dias. Desesperada, ela fala: pastor, vai na minha casa, faz uma oração para mim, eu preciso achar meu óculos. O pastor, indignado, mas foi lá e disse: irmã, vou fazer uma oração aqui, mas antes da oração, me dê a sua Bíblia, eu quero tirar uma palavra para ver o que Deus ele vai falar. E quando ele abre a Bíblia, sabe o que estava lá dentro? O óculos da irmã. 15 dias que não pegava na Bíblia, 15 dias que não lia a palavra, e queria bênção, e queria vitória. A palavra é santa, a palavra não tem pecado, a palavra dá força, a palavra exalta, a palavra ergue, a palavra dá vitória. A palavra hoje está se manifestando em nosso meio. Quantos acreditam na palavra? Levanta a mão, abre a boca, enche o teu pulmão, adora pelo poder da palavra. A palavra tem poder. Por isso o diabo não quer que você entenda a palavra. Aí tem aqueles crentes que botam desculpa: eu não leio a Bíblia, eu não entendo nada, eu não leio a Bíblia, começa a embaraçar tudo, eu não entendo, então eu não vou ler. Desculpa de crente preguiçoso que não quer ler a palavra, que não tem compromisso com a palavra, porque sabe que essa palavra que liberta, a palavra que transforma. Deus disse, aleluia, a Josué: bem, se esforça e tenha bom ânimo, e nunca parte a tua boca do livro desta lei, mas nele medita de dia e medita durante a noite. Ele te fará prosperar todos os teus caminhos. Disse Josué no capítulo 21, no versículo 45 do seu livro: de toda a palavra que disse Deus à casa de Israel, todas ele cumpriu e nenhuma ele falhou. Disse o salmista Davi no Salmo de número 1 e versículo 2: antes tenho o seu prazer na lei de Deus, que é a palavra, e nela medita de dia e medita durante a noite. Disse o salmista Davi no Salmo 119, no versículo 1: bem-aventurado é a pessoa que anda em caminhos retos e trilham pela a palavra do Senhor. Salmo 119, no versículo 9: como purificará o mancebo o seu caminho, é observando o poder da tua palavra. Salmo 119, no versículo 16: alegrei-me-ei nos teus estatutos, e eu não esquecerei a tua palavra. Salmo 119, no versículo 11: Senhor, eu guardei a tua palavra dentro do meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, no versículo 17: Senhor, faz o bem para que eles vivam e observe a tua palavra. Salmo 119, no versículo 25: estou com a minha alma pegada ao pó, mas vivifica-me pelo poder da tua palavra. Em outra tradução: Senhor, eu estou com a minha alma pegada ao pó, me renova pelo poder da tua palavra. Em outra tradução: Senhor, eu estou com a alma pegada ao pó, me ressuscita pelo poder da tua palavra. Salmo 119, no versículo 103: ó, quão doce é a tua palavra ao meu paladar, é mais doce do que mel a minha boca. Salmo 119, no versículo 105: lâmpada para os meus pés, Senhor, é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, no versículo 169: chega a ti, Senhor, o meu clamor, e me dá entendimento conforme a tua palavra. Isaías capítulo 1 e versículo 3: o boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedoura do seu dono, mas o meu povo não tem conhecimento da minha palavra. A Bíblia diz
em Isaías capítulo 40 e versículo 8: seca as ervas, cai as flores, mas a palavra do nosso Deus permanecerá por toda a eternidade. A Bíblia diz, quem diz é a Bíblia, não é o Jornal Nacional, não é Lilian Whitfield, é a Bíblia. A Bíblia diz no livro do profeta Isaías capítulo 55 versículo 11: e assim será toda a palavra que sai da minha boca, não retorna a mim vazia, mas faz aquilo que me apraz e há de prosperar para aquilo que foi enviada. A Bíblia diz, quem diz é a Bíblia. Livro do profeta Jeremias no capítulo 23 e versículo 29: a minha palavra é fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha. Jeremias capítulo 18: levante e desce a casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir a minha palavra. A Bíblia diz, quem diz é a Bíblia. Jeremias capítulo 1 versículo 4 e seguinte: assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo, ainda antes que eu te formasse, eu já te conheci, antes que saísse do ventre da tua mãe, eu te santifiquei, e às nações eu te dei como um profeta. Mas disse eu, Senhor Jeová, eis que eu não sei falar, eu sou uma criança. E disse Deus, não diga que tu és uma criança e que você não sabe falar. Tudo como mandar você fazer, você vai fazer. Onde eu mandar você ir, você vai, e não tema diante dele, porque eu sou contigo para te livrar. Jeremias, eu te levanto para edificar, para derribar, para aperfeiçoar e para arruinar. O que é que tu vê, Jeremias? E ele disse, uma vara de amendoeira. E disse o Senhor, viste muito bem, porque eu velo com a minha palavra para cumprir com a minha palavra. A Bíblia diz, e quem diz é a Bíblia. São Mateus 24:35: passarão o céu, passarão a terra, mas a minha palavra não há de passar. A Bíblia diz, Marcos capítulo 13 e versículo 31: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não hão de passar. Paulo disse, Romanos 10:17: de sorte que a fé, ela vem pelo ouvir, e não é pelo ouvir história da Branca de Neve, e não é pelo ouvir história dos Três Porquinhos, e não é pelo ouvir história de Carochinha, é pelo ouvir a palavra. A palavra é a palavra. A Bíblia diz, quem diz é a Bíblia. Paulo dizendo em 2 Timóteo capítulo 2 e versículo 15: preocupa-te apresentar ao Senhor teu Deus aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. São João capítulo 15 e versículo 3: vós estão limpos é pela a palavra que vos tenho dito. São João capítulo 17 e versículo 17: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Apocalipse capítulo 3 versículo 7 e 8: ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve isso, diz o que é santo e verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, quando fecha ninguém abre. Eu conheço as tuas obras, e eis que diante de ti eu já pus a porta aberta e ninguém pode fechar. Aleluia. Porque tendo pouca força, tu guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Só quem gosta da palavra, só quem ama a palavra, quem libera o pecado pela palavra, quem quer que Deus se aproxime pela palavra, começa a receber agora. Começa a sentir, a palavra se manifesta em nosso meio, a palavra se manifesta, porque a palavra é a verdade. O que é a verdade? A verdade é composta de 5 elementos distintos. A verdade é composta de 5 elementos distintos. Hoje eu estou ouvindo a voz do Espírito Santo falando: o pecado está pegando a bagagem dele. Deus está abrindo os olhos de crente essa noite. Ele vai levantar esses jovens como grande autoridade.
A palavra, a verdade é composta de 5 elementos distintos. Primeiro elemento, que é a verdade, é Deus. E Moisés disse: Ele é a obra, a rocha, cuja obra é perfeita. Todos os seus caminhos e juízos são. Deus é a verdade. Segundo elemento, que é a verdade, chama-se Jesus Cristo. São João, capítulo 14, versículo 6, disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O terceiro elemento, que é a verdade, Espírito Santo. São João, capítulo 14, versículo 16 e versículo 17: Eu vou ao Pai, mas eu rogarei, Ele vos mandará outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, mas vós conhece bem, porque Ele está no meio de vós e permanecerá em vós para sempre. Que em quarto elemento, que é a verdade, é as leis e mandamentos de Deus. Salmo 119, no versículo 140: A tua lei, Senhor, os teus mandamentos é pura verdade, e neles eu confio. Quinto elemento, que é a verdade, é a palavra. São João, capítulo 17 e versículo 17: Santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Se a verdade hoje é manifesta em nosso meio, vai começar a descer graça agora, vai descer unção agora, vai descer graça agora. Está descendo azeite, sinta agora o toque, olha o toque dele, olha ele te tocando, começa a receber. Ei, jovem, Deus vai fazer uma obra em vosso meio. Eu já estou vendo ele falando: Eu vou levantar, eu vou levantar, eu vou levantar o pecado que sai da tua frente, porque hoje Deus vai levantar. Não deixe de roubar a palavra. Não deixe ele roubar a palavra. A visão era manifesta. Não tinha palavra. Hoje temos palavra e não queremos ouvir. Hoje temos a palavra e não queremos nada com ela, porque o pecado distancia o homem, o pecado distancia cada vez mais o homem do Senhor. Mas hoje é a noite que Deus disse: Eu perdoo o pecado, eu perdoo o pecado ainda. Eu não quero nem saber qual foi o teu pecado, é Deus que está falando. Hoje Ele pega todos os nossos erros, toda a nossa falha, e coloca no mar chamado esquecimento uma coisa nova, uma obra nova, pensamento novo, atitude nova. Deus vai fazer hoje um milagre. Quanto mais você erra, o diabo aplaude, e mais Deus se afasta. Quanto mais erramos, Ele gosta. Mas nem sabia ele que Deus queria levantar um moço, um jovem que não se contaminava. Samuel deita-se na cama de Eli. Eli está fora da sua cama. A cama de Samuel ficava próximo à Arca da Aliança. Em cima da Arca da Aliança existia um candelabro, e naquela noite o fogo estava quase apagando, estava fumegando. Fumegar significa aquela fumacinha preta. Fumegar significa aquele crente que está com as forças quase caindo, que está com a fé lá embaixo, que está quase desviando, está fumegando. O diabo fala: vou assoprar, apagar logo esse pavio, vou assoprar e desviar logo esse crente. Mas hoje Deus, Ele coloca no meu coração que as vossas lamparinas está sendo agora recarregada. Está descendo azeite em tua botija, está descendo azeite. O diabo pensou que o pavio ia fumegar, mas Deus disse: o fogo que eu acendo, ele não apaga. Está acendendo, está acendendo, está acendendo, está acendendo, está acendendo, está acendendo o fogo em nosso meio. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não vai se apagar, não vai se apagar. Na cama do sacerdote era a cama do contato,
Era naquela cama que Deus falava com o sacerdote, próximo à arca da aliança. Deus queria descer naquela cama para conversar com Eli. Eli estava desviado, mas Samuel estava no lugar de Eli, na cama de Eli. Então Samuel deitou e Deus fala: Samuel. Ele levanta assustado. Ele ouve uma voz que nunca antes tinha ouvido. Ele escuta uma voz tão doce que nunca antes ele tinha ouvido. Vai até Eli. Eli, me chamou? Não, volta a dormir. Aquela voz doce: Samuel. Não estranha não, viu? Mas jovens aqui vai passar a ouvir a voz de Deus. Vai passar a ouvir a voz de Deus. Me chamou, Senhor. Sabe por que Samuel não entendeu? Porque Samuel estava só escutando. E a gente não deve escutar o culto. Não se deve escutar louvores. Não se deve escutar palavras. Se deve ouvir. Escutar é um meio natural do homem escutar. Você fala, meu ouvido ouve. A sua voz entra aqui dentro, bate nos 3 menores ossos do corpo humano, estribo, bigode, martelo, pega nos tímpanos, e eu ouço, só escuto. Escutar é natural. Entra por aqui, sai por aqui. Filha, não case com esse moço, não namore com esse moço. Não, mãe, eu amo ele. Ele até me disse: de amigo para amigo nasceu nossa amizade, mas agora eu te digo que eu te amo de verdade. Ai, mãe. Mãe, ele é demais, mãe. Ele é uma delícia. Ela só escutou, entrou, aí casa, aí apanha. O marido faz dela pandeiro, dá na orelha e cala a boca, não reclame não que você apanha mais. Ai, mãe, eu não te ouvi. Ela: bem feito. Deus disse: se ouvir, diz a voz do Senhor, teu único Deus, é ouvir. Ouvir é sobrenatural, é entrar pelo ouvido e descer para o coração e lá ficar todos os dias da sua vida. Paulo disse: a fé vem pelo ouvir e não escutar a palavra. Jesus disse: eu sou o bom pastor e as ovelhas ouvem a voz do pastor. Não escuta, ouve. 7 vezes está no Apocalipse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus não quer que você escute o culto, mas quem está ouvindo o culto aqui hoje e está guardando a palavra, vai sair diferente, vai acordar diferente amanhã, vai querer fazer a obra, vai querer pregar, vai querer orar, vai querer jejuar, vai querer evangelizar todos os dias. Ei, meu filho, ouve a voz de Deus essa noite. Ouve a voz de Deus essa noite. Quem ouve a voz de Deus sai diferente. Como eu conheço o crente que escuta do crente que ouve. O crente que escuta, ele não está nem aí fora do culto. O crente que escuta, ele dá agora a qualquer hora. O crente que só escuta está desapercebido. O crente que só escuta, ele dorme no banco. Mas quando o crente ouve, ele não deixa ninguém atrapalhar ele nada. Ei, cala a boca, estou ouvindo Deus falar comigo. Cala a boca, não me atrapalha. Se converte, Deus está falando. Deus está falando. Quantos estão ouvindo? Quem está recebendo a palavra agora? Joga a mão para cima, abre a tua boca e adora. Samuel ouve e fala: eis-me aqui. Samuel, são vocês. Deus pode contar convosco? Deus pode contar? Dá para dizer hoje assim, ó: eis-me aqui, Senhor. Eu sinto a presença do Espírito Santo em nosso meio. Já tem crente ouvindo, já tem crente ouvindo, já tem crente ouvindo. Já tem crente ouvindo Deus chamar. Já tem crente ouvindo Deus chamar. Escuta a voz de Deus, Samuel, e diga: eis-me aqui, Senhor. Me enche do teu Espírito e me leva a fazer a obra.
Comece a sentir esse toque diferente. Comece a ser renovado agora. Essas línguas estranhas que estavam presas, esse dom de profecia que está enterrado, essa palavra que tu tanto pregava, deixa Deus desentupir o ralo hoje. Deixa Deus renovar a tua vida agora. Deixa Deus fazer um milagre. Hoje Ele se aproxima. Hoje Ele se aproxima. Hoje Ele se aproxima de novo. Quem quer receber dessa noite o toque de Deus? O horário já foi embora, mas Deus vai marcar Samuel. Deus vai marcar pessoas em nosso meio. Lhe digo isso na convicção de Deus e do Espírito Santo do Senhor. Já prepara Ana Laura para mim. Eu estou ouvindo nítido aqui dentro. Eu estou ouvindo nítido, como um som de muitos rios, como um som de muitas águas, aqui dentro falar. Mas irmão, o Espírito fala pelo ouvido não, porque Ele não é fofoqueiro que fala no ouvido. Ele está dentro de mim, Ele fala dentro de mim. Marcos Silva, diga para esse povo que hoje eu faço um mistério muito grande no meio desse povo. Jovens entraram aqui tristes, estão saindo alegres. Jovens entraram aqui desanimados. Só Deus sabe a tua vida, mas um novo ânimo desce sobre esta igreja. O bálsamo de Gileade te envolve nessa noite. Quer ser marcada por Deus? Então vou lhe convidar, posso? Tem certeza que quer ser marcado hoje por Deus? Você vai dar a mão para o irmão que está do seu lado. Ah, mas eu não gosto dela. Aprenda a gostar. O céu que você vai, ela vai também. Amor, a Ana Laura vai louvar. E Deus, Ele vai te tocar. Você sentir o corpo tremer, os pés pegar fogo, a língua queimar. Não é demônio não, é Espírito Santo operando. Sal da igreja com a paz do Senhor. Fique de pé, fique de pé. Deus marcará Samuel essa noite. Ele era só um menino na frente daquele gigante. O ponto de vista humano, Davi morreria ao primeiro instante. Fecha os olhos e só adora o Senhor. Porque na lógica do homem, o maior vence o menor. Ele vai tocar e o mais agora. fraco sempre acaba lá no pó. Quem olhava para aquele cenário dizia que está tudo perdido. O menino jamais terá chance da esse gigante. O forte sinto o toque, tá pegando fogo a sua vida hoje. Davi venceu aquele mal. Hoje Ele renova a sua vida. Mas quando venceu, foi aplaudido hoje, Essa história se parece com a sua. Quantas vezes alguém fala por aí que o gigante em sua vida é tão grande. O melhor que você faz é desistir. Mas não desista que teu Deus está olhando e vai soprar seu nome em todo o universo. Muita gente vai ficar surpreendida como ver a sua vida dançando. Deus vai fazer sucesso na sua vida. Quem não acredita que você consegue, vai sentir o gosto amado da perseguição. Vai te ver brilhando na unção de Deus, aplaudido pelo rei, pela multidão. Quem te viu chorando, vai te ver sorrindo. Quem te viu gemendo, vai te ver cantar. Quem te viu na prova, vai te ver na bênção. Quem te viu glorificado, vai te ver brilhar. Aleluia. Quem me verá, quem me verá. Sinto a presença do Espírito. Ele está te capacitando. Quem me verá, Deus entregará a vitória. Quem me verá.
a sua. Quantas vezes alguém fala por aí que o gigante em sua vida é tão grande, o melhor que você faz é desistir. Mas não desista que seu Deus está guardando e vem soprar seu nome em todo o universo. Muita gente vai ficar surpreendida ao ver a sua vida Deus fazer sucesso. Quem não acredita que você consegue vai sentir o gosto amargo da perseguição, vai te ver brilhando na unção de Deus, aplaudido pelo rei, pela multidão. Quem te viu chorando vai te ver sorrindo, quem te viu gemer vai te ver cantar, quem te viu na prova vai te ver na bênção, quem te viu na glorificado vai te ver brilhar. Quem me verá, quem me verá, Deus mudar a tua história. Quem me verá, quem me verá, quem me verá, Deus te entregará a vitória. Quem me verá, quem me verá, quem me verá, Deus mudar a tua história. Quem me verá, quem me verá, quem me verá, Deus te entregará a vitória. Quem me verá, quem me verá, quem me verá, Deus mudar a tua história. Quem me verá, quem me verá, Deus mudar a tua história. Quem me verá, quem me verá. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.